Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos capítulo 15, versículo 16 até o versículo 21. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã que o Senhor nos desperta, pela Tua palavra estar conosco e também pelo Teu Santo Espírito. Que o mesmo venha nos iluminar neste momento, Pai, para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Aqui, lembrando que no versículo 15, Pilatos tinha entregado Jesus para os soldados o açoitarem, e também para ser crucificado. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe lá puseram na cabeça, e o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem, e obrigaram a Simão, o cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Então, eu quero chamar a atenção para 2 pontos aqui. Os maltratos que Jesus sofreu desde o momento da sua prisão até sua morte, que envolve a injustiça que aconteceu. A injustiça nós sabemos que aconteceu, mas o que eu quero falar é sobre as irregularidades, À luz do próprio direito judaico e romano, aconteceram muitas irregularidades. Então a gente já fica indignado ao ler essa história, por saber que se trata de Jesus, um ser inocente. Mas quando a gente vai buscar a fundo, mesmo quem não tem muita noção, de leis e tudo mais, mas um pouquinho só de noção dá para perceber quantas irregularidades e injustiças aconteceram nesse julgamento, Eu fui dar uma pesquisada, e eu vi que alguns historiadores, e juristas consideram o caso de Jesus como um dos maiores erros jurídicos da história da humanidade. Então, por exemplo, no direito judaico falavam que o julgamento não pode acontecer de noite, tinha que começar e terminar de dia. A prisão de Jesus e o interrogatório de Jesus foi à noite, pelos judeus. Também fala que deveria, que para que tivesse algum valor legal, o julgamento deveria acontecer no próprio espaço do Sinédrio, no local oficial do Sinédrio, que era no templo, Tinha uma sala do templo reservada para o Sinédrio. Mas aconteceu aonde? Nas residências particulares de Anás e Caifás. Também não deveria haver, só deveria ser só poderia ser feita um julgamento, que pudesse levar à condenação à morte, se não fosse em épocas de festas, Então, durante festas, período de festa, não deveria acontecer, que foi o que aconteceu com Jesus, no período da Páscoa, véspera da Páscoa.
entre os interrogatórios, a sentença, né, a execução, essa parte toda, né, deveria haver pelo menos 24 horas para que os juristas, os juízes, né, pudessem, os juristas não, os juízes, né, pudessem ter tempo para jejuar, para meditar. E não foi o que aconteceu com Jesus. E, inclusive, tem até uma coisa interessante que eu descobri, né? Que havia na própria lei judaica, né, no direito rabínico ali, havia uma lei que não poderia acontecer uma unanimidade apressada. Tipo, se todos votassem ali unanimemente pela condenação do réu e de forma assim rápida, né, seria um sinal de um complô, né, esqueci aqui a palavra, conspiração, né, contra o réu. E sinal também de ausência de um diálogo justo, né, de uma discussão justa, um julgamento justo. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Todos o condenaram por unanimidade, né? As pessoas que poderiam ser contra não participaram daquele, foram convidados ali para aquilo, né? Porque é tudo irregular. Então, isso são coisas de acordo com o direito judaico. E tem outras coisas mais que eu anotei, só que o tempo não permite, né? Eu estar falando aqui. Mas são muitas irregularidades que eu vi aqui, eu anotei, né? Por exemplo, os testemunhos contradicentes, né? Não poderia, só poderia ser confirmado, né, a condenação se tivesse pelo menos duas testemunhas que tivessem testemunho coerente, né, que não houvesse contradição, né. E lá fala que não houve, né, não houve. Todos os testemunhos, além de ser falsos, eram contraditórios, né. Então, o julgamento deveria ser anulado. Também não deveria uma condenação não deveria se basear na confissão do réu, que foi o que aconteceu com Jesus, né? Forçaram Jesus a se auto-acusar, né? Que o sumo sacerdote, né, fez aquela pergunta para ele, né? Fez um juramento, colocou ele sob juramento, né? E perguntou, né, se ele era, né, o rei dos judeus, se ele era o Messias ou não, né? Então, baseado nessa única afirmação de Jesus, ele o condenaram. Ou seja, fizeram o réu se auto-acusar para o condenar, que era totalmente irregular. Então foram várias, né? E sobre o direito romano também. Por exemplo, se o juiz responsável, que no caso era o Pilatos, né, dissesse que declarasse a inocência do réu, pronto, era o suficiente, né, para que o réu fosse solto. E isso Pilatos fez 3 vezes, mas Jesus não foi solto. Jesus foi, voltando lá para quando Jesus estava na jurisdição ainda dos judeus, ainda na mão dos judeus ainda, né? Jesus foi tratado como pior, né, do que um culpado, né? Porque acredito eu que como Jesus foi tratado ali, né, cusparadas, bofetadas, né, vários tipos de humilhação que ele sofreu na mão ali dos guardas do Sinédrio, né, dos guardas civis ali do Sinédrio e dos próprios sacerdotes, das próprias pessoas ali do Sinédrio mesmo, pessoas religiosas, pessoas, né, que eram representantes de Deus, né, fizeram tudo isso com Jesus, então Jesus não tinha nem sido condenado ainda, né, e ele já estava ali, né, sofrendo coisas, agressões físicas, humilhações, né, então, ou seja,
tudo irregular, tudo movido a ódio mesmo. O próprio Satanás estava ali guiando aquelas pessoas, né? Foi coisas horríveis aí. E uma das coisas que Deus mais abomina, que está na Bíblia, né? Na Bíblia judaica, inclusive, né? É a perversão do direito, né? Que foi o que eles fizeram para poder condenar Jesus. Agora, indo para a questão romana, né? Jesus também foi açoitado, né? Pilatos foi tão covarde, né? Que além de saber que Jesus era inocente, não soltar Jesus, ainda fez com que ele fosse açoitado, e só mesmo para aplacar a ira dos judeus, né? Tipo, ele não tinha sido nem condenado ainda à crucificação, ele foi soltado por ordem de Pilatos, ele foi açoitado pelo menos 2 vezes, né? E o tipo de açoite que Jesus teve, né? Existia regras até para isso, né? O tipo de açoite que Jesus sofreu era destinado apenas para pessoas, a escravos e pessoas sem cidadania, né? E sem direitos civis, né? O que não era o caso de Jesus, né? Jesus era uma pessoa ali da província, uma pessoa livre, e mesmo assim ele foi tratado dessa forma. Então a gente viu aqui no versículo 15, né? Se eu não me engano, aqui no versículo 15 e 16, né? Que ele foi entregue para o soldado, mas antes disso, ele tinha sido entregue para ser açoitado, né? Ele foi escarnecido e humilhado e agredido fisicamente pela guarda dos judeus, do templo judaico, né? Uma primeira vez pelos soldados romanos e agora pela última vez foi açoitado e crucificado. Então tudo isso foi coisas irregulares, né? Já nos revolta, né? Eles terem crucificado Jesus de forma tão injusta, mas também esses detalhes, né? Incrementam mais o quanto de ódio, né? Satanás tem de Jesus, né? E também de os judeus ali, né? Tinham, os judeus não, os principais líderes judaicos, né? Tinham de Jesus, né? Agora vamos aqui ao versículo 21, falando aqui sobre Simão Cirineu. A tradição cristã fala que provavelmente ele se converteu. Inclusive é bem provável que isso tenha acontecido mesmo, né? Porque existe, por exemplo, uma saudação de Paulo em Romanos, se não me engano é Romanos, não lembro agora, acho que é Romanos capítulo 16 ou 15, Romanos 15 e 16. Não lembro aqui a referência, mas fala assim que é uma saudação para Rufus, né? Então é muito provável que Cirineu tenha se convertido, ele e seus filhos. Por quê? Porque foram mencionados aqui como se fossem pessoas conhecidas, tá? Pai de Alexandre e de Rufo. Então Marcos escreveu, né, essa carta, né? Essa carta, esse evangelho para cristãos romanos, né? E eles eram bem conhecidos, né? Parece que eles eram bem conhecidos ali da igreja romana, né? Esses dois homens, Alexandre e Rufo. Então, que é muito provável que eles fossem membros da igreja, né? E tem uma carta, né, de Paulo aos Romanos, né? Esqueci, eu acho que nessa que ele menciona, né? Esqueci, é 15 16, se não for, é esse mesmo. 16, 15. Romanos 16, 15, é que fala assim. Não, 16, versículo. Cadê? 16, versículo 13, fala assim: Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Então, novamente, no contexto romano também, né, da igreja romana, sendo mencionado Rufo, né? Então, esse mesmo Rufo, muito provável que tenha sido esse mesmo Rufo, filho de Simão Cirineu, né, irmão de Alexandre,
foi mencionado no livro de Marcos, que também foi um livro destinado também para a Igreja Romana, né? Então, por causa dessas evidências, né, a tradição mostra, né, diz, né, que Cireneu teve um encontro ali, não somente casual com Jesus, mas ele se converteu a partir daquele momento ali. Ele foi forçado, né, a carregar a cruz de Jesus, mas e com isso ele teve a oportunidade de acompanhar de perto todo o sofrimento de Jesus e a reação de Jesus. Ele viu que aquilo era sobre-humano. Tudo que Jesus, como Jesus reagia, tudo que Jesus falava, cada detalhe, né, do que Jesus estava sofrendo ali, e a forma como ele reagia, o que ele falava, isso tudo comoveu, fez uma transformação interior na vida de Simão. E ele trouxe esse evangelho que mudou a vida dele, trouxe para seus filhos, sua família, e isso impactou a vida dele. E eu acredito que realmente Simão Sirineu se converteu, né? E a partir de então, ele desejou levar essa cruz, a cruz de Jesus, né? Jesus não falou que aquele que quisesse ser meu seguidor, que tomasse sua cruz e seguisse. Então, naquele dia ele foi forçado a levar a cruz de Jesus, mas depois ele começou a levar a cruz voluntariamente, né? De forma simbólica, né? Ele se tornou um cristão. Então, que nós possamos também levar essa cruz. Existe até um hino, acho muito bonito, um hino Rude Cruz, né? Hino cristão, cantado não só na minha igreja, mas em várias, falando, né? Que tem uma parte que fala que eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que você e eu também possamos levar essa cruz, simbolizando nossa fidelidade a Jesus, nossa disposição a sofrer por Ele, se for preciso. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, por mais esse aprendizado, que o Senhor nos ajude a aprender cada dia com a tua palavra, ter a humildade que Jesus teve, a mansidão que ele teve e a disposição para sofrer pela salvação dos outros, Pai, que foi o que o nosso Senhor teve. Nos ajuda, Senhor, a levar essa cruz que às vezes parece pesada, às vezes passamos por injustiças, mas nunca será maior do que o que o Senhor passou e suportou, sem ter cometido nenhum pecado. Continua nos abençoando, dando-nos proteção para o dia de hoje e para a nossa semana. Abençoa todos os nossos entes queridos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.